Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma live do Diário do Estado, sempre trazendo muita informação para você. Hoje a gente vai debater algumas mudanças na reforma política e descobrir aí, esclarecer alguns pontos com um especialista que a gente convidou, o advogado Colemar Moura. Bom dia, Colemar, tudo bem? Bom dia aos internautas que estão nos assistindo e vamos falar sobre algo que está aí na mídia, está sendo objeto das rodas, sejam rodas políticas, sejam as rodas não políticas, porque eu acho que, de certa forma, pode mexer com toda a vida de todos nós a partir do ano que vem, que é um ano eleitoral, que vamos escolher presidentes, deputados, senadores, deputados estaduais, deputados federais. Eu acho que é importante a gente ter, pelo menos, estar entendendo bem o que está sendo discutido em Brasília. E aqui eu vou tentar dar alguns palpites sobre isso. Obrigado. Com certeza. O Colemar é advogado e especialista na área de direito eleitoral. E assim, eu gostaria de começar essa entrevista hoje levantando a necessidade dessa reforma. Já há alguns anos se discute algumas propostas que poderiam mudar esse sistema. E eu gostaria de saber qual que é realmente a necessidade da mudança, o que precisa ser mudado no sistema atual. Olha, eu acredito que a reforma política, primeiro, ela é importante e há muito tempo que ela vem sendo debatida no Congresso. Toda eleição, todo período pré-eleitoral vem essa discussão. Vamos fazer reforma política. Toda crise que passa o Brasil, crise política, crise institucional, crise entre os poderes, quando um poder se desentende com o outro, o legislativo com o executivo com o judiciário, vem à tona a reforma política. Ano passado, na eleição municipal, houve o debate da tal cláusula de barreira e da lista fechada. Vamos estabelecer uma cláusula de barreira, vamos estabelecer lista fechada, e falou-se também no financiamento público. Falou-se em 2015 para 2016, e nada foi aprovado, não se levou para frente, porque o sistema no Brasil, eu avalio que é muito difícil, porque depende de 2/3 do Congresso para uma aprovação desse tipo, que é uma emenda constitucional, que tem que ser aprovada 2 vezes no Congresso e 2 vezes no Senado. No Congresso por 308, se eu não me engano, deputados, é o quórum, e no Senado com 54 senadores. De forma que não é fácil se aprovar. Então, não chegou a um consenso político referente a esses pontos que se debateu no ano anterior, que foi, basicamente, ao que me lembro, a lista fechada e o financiamento público. Pois bem, o Brasil entrou numa crise, viu-se que o sistema eleitoral poderia passar por algumas mudanças, que essas mudanças seriam necessárias, principalmente porque se percebeu, isso veio à tona com as investigações da Lava Jato, e o processo de cassação da ex-presidente da República, juntamente com o atual presidente da República, que era o seu vice, veio à tona a hipótese das negociatas partidárias para maior participação no tempo de TV, onde as coligações e alguns partidos negociavam a sua entrada em determinada coligação em troca de um apoio financeiro aos seus candidatos, apoio esse que, ao que se viu, no que se apresentou pela imprensa, apoio esse que às vezes vinha com o chamado dinheiro do famoso e conhecido de todos nós, Caixa 2. Então, voltaram-se os olhos para a necessidade de um olhar com maior critério sobre o sistema de coligações partidárias e o sistema de eleição partidária. Mas primeiro, as coligações. Pois bem, por esse ponto foi importante. Segundo ponto que é necessário reformar. Segundo ponto que eu avalio. O sistema atual, ele não prevê cláusulas, não há qualquer rigor não há tanto rigor quanto ao sistema de desempenho partidário. O que seria o desempenho partidário? Uma espécie de cláusula que vincularia
o sucesso daquele partido a uma determinada votação, a um determinado, que eu posso chamar, se assim me permitem, desempenho daquele partido. Pois bem, outro ponto importante, tempo de TV, distribuição de tempo de TV. O tempo de TV hoje, ele é garantido ao partido que se coliga, leva aquele tempo de TV, aí o valor do partido de se coligar, muito do valor do partido de se coligar, ele leva aquele tempo de TV, mas aquele tempo de TV, o que pode ser mudado? Hoje, há uma previsão da mini-reforma eleitoral de que na chapa proporcional, o tempo é a soma de todos os partidos da coligação. Na majoritária, somente dos 6 maiores. Então, o que se questiona? Adianta uma coligação majoritária ter 10 partidos? Sim, adianta. Para fins de coligações proporcionais, quando elas vão montando as coligações proporcionais. Mas para a majoritária, só os 6 maiores tempos valem. Então, teoricamente, quais serão os partidos mais valorizados? Os que têm os 6 maiores tempos na coligação. Isso precisa de ajuste. Isso precisa de ajuste. Outro grande ajuste que nós temos que a gente tem que atentar é referente ao fato do financiamento da campanha. Já se avançou muito, na minha opinião, quando acabou com a doação de pessoas físicas, pessoas jurídicas, por uma decisão do Supremo. Já acho que foi um grande avanço. A prova disso foram as eleições passadas. Houve uma redução de gastos com campanhas eleitorais na ordem de 1,2 bilhões se comparados com os anos anteriores. Foi uma diferença de 4,6 para 2 ou 3 ponto alguma coisa. Então já houve uma redução de gasto considerável. Mas precisa se mexer no financiamento. Qual a saída que estão criando? O tal do fundo de financiamento da democracia. É um nome bonito, um nome pomposo, um nome forte. Mas o que é isso? Na minha opinião, é o que mais interessa aos partidos políticos nessa PEC, ou nessas PECs, porque na verdade são 3 PECs. São 3 PECs que estão sendo discutidas. Uma de 2003, que tramita há 14 anos no Congresso, e uma de 2016. A outra não tem exatamente se ela é uma PEC ou se ela é um projeto de lei que está se juntando. Então, juntando essas 3, nós temos diversos pontos que estão sendo mudados. Mas eu destaco a necessidade maior nesses 2. Uma questão olhando para os partidos políticos e outro ponto olhando para o financiamento. Que esse fundo, de repente, eu acho que poderia ser uma alternativa, mas, a bem da verdade, a gente não sabe o que vai sair desse debate em Brasília, porque é um debate que se iniciou há um tempo, como eu disse, há algumas semanas, vem dando continuidade, dia após dia, toda hora a gente é informado com notícias novas disso, mas destacaria esses pontos em relação à necessidade. Em relação ao fundo, o senhor já começou a comentar, eu gostaria de saber sobre a possibilidade da doação oculta, que foi bastante polêmica há algumas semanas. Como que isso impactaria nesse processo eleitoral? O que acontece? Hoje, o doador, ele faz uma doação, ele pode doar, a pessoa física somente pode doar 10% do rendimento bruto referente ao ano anterior da eleição. Ao que eu tive acesso e ao que eu pude entender do texto da reforma, com uma das PECs, a doação continua sendo de 10% dos rendimentos do doador, desde que não ultrapasse o limite de 10 salários mínimos. E aí, ela traz também uma previsão de que esse doador, se eu quero doar para você como candidato, eu tenho o direito de não ter meu nome divulgado. O que, até ano passado, o CPF, o nome de quem doava, aparecia quase que online, porque tem um prazo de 72 horas. 72 horas, se eu não me engano, me perdoe algum erro de tempo exato, mas se eu não me engano, 72 horas tem a campanha que recebeu a doação para informar o valor recebido e os dados daquele que doou. Então, o que acontece agora? O doador tem direito de não ter seu nome revelado, mas
Então, a quem vai saber? As autoridades do processo eleitoral. O Poder Judiciário Eleitoral, através dos tribunais regionais eleitorais, o Ministério Público Eleitoral e, acredito eu, os demais agentes políticos, as outras coligações e os outros partidos, em caso de saírem sozinhos, poderão também ter acesso a essa informação alusiva aos doadores. Acredito ser essa a polêmica referente às doações das pessoas físicas. Lembrando, não sei se está no seu roteiro, que o debate referente à doação das pessoas jurídicas, das chamadas empresas, está sendo colocado por algumas pessoas. Eu tenho visto entrevistas de deputados defendendo a volta das doações de empresas. O resultado disso acredito que, primeiro, barateou-se relativamente as campanhas, apesar de que eu nem sei bem se barateou, porque a campanha reduziu de 3 meses para 45 dias. No entanto, os custos, a campanha de rua diminuiu, mas os custos com a produção do horário eleitoral, uma vez que aquelas chamadas inserções, elas se tornaram em volume bem maior diariamente, aqui o eleitor tem acesso na sua casa, são aqueles 30 segundos que o candidato entra na sua TV, ou você ouve no seu rádio. Pelo lado dos programas, a campanha ficou muito mais cara. Então tem que se pesar se a campanha, de fato, na prática, para quem está no meio da campanha, ela barateou ou se ela encareceu. Mas o objetivo da suspensão das doações de pessoa jurídica, sem dúvida, foi baratear as campanhas. Tentou-se com isso baratear as campanhas. E evitar também os desvios, né, que a gente vem acompanhando nessas pernas da Operação Lava Jato, que frequentemente se deparam com envolvimentos eleitorais e diretamente, muitas das vezes, com envolvimento eleitoral, que veio a beneficiar essas empresas que manuseavam dinheiro público, veio a beneficiar candidaturas e candidatos que, depois de alguns anos ou depois de algum tempo, vem à tona, por meio das investigações, que candidatos foram beneficiados ou beneficiários de empresas que superfaturavam contratos com órgãos públicos. Ok, eu gostaria de tocar num ponto da reforma agora, que é o distritão. Então, o senhor pode explicar para quem está nos assistindo como que as eleições hoje de senadores e deputados e como passa a ser se o distritão for aprovado, porque ele foi até adiado outra vez, né? Então, assim, é uma discussão bem interessante. Olha, o distritão é aquilo que, o nome distritão está na boca do povo. Distritão. É igual, ontem eu estava falando em um programa e, coincidentemente, a gente falou lá de feminicídio. É uma palavra que está na boca de todo mundo. Mas as pessoas não entendem bem o que está por trás, o que é de fato o feminicídio. É a mesma coisa do distritão. Está todo mundo falando de distritão. Eu chego no meu escritório, a secretária fala, esse negócio de distritão, né? Está na boca de todo mundo. Mas o que é o distritão? Bom, hoje, o sistema eleitoral, o candidato, ele conta com os votos dados a ele, ao partido e à coligação. Com isso, somados esses votos, é feito o cálculo do quociente eleitoral e verifica-se que aquele partido, com os votos somados de todos os candidatos da coligação dele, ele teria direito a 4 vagas. Digamos que o mais bem votado dessa coligação teve 200 mil votos para deputado federal. O quociente é 90 mil votos. Somando dele com os demais, digamos que todos os outros candidatos da coligação tenham mais 100 mil votos. Vamos fazer um cálculo redondo. Mais 70 mil votos. Somados, 270 mil votos. Então, teriam 3 vagas. 3 vagas. Aquela coligação. Vai o primeiro que fez 200 mil votos. O segundo, digamos que ele teve, o segundo colocado, teve 60 mil votos. E o terceiro, 60, vamos por 30 mil votos. E o terceiro teve 30 mil votos. 30 e 40. Deu 270 mil votos.
foram os três. O primeiro com 200, o segundo com 30, o segundo com 40, o terceiro com 30. Ok. Esse é o sistema atual. Mas em outra coligação, teve um que teve 88 mil votos. E ele saiu da coligação e os demais não tiveram o restante para fazer nenhum. Como que o eleitor vai entender? Poxa, mas eu ajudei, eu votei nesse cara. Ele teve 80 mil votos. Como que esse aqui foi com 30? Efeito Enéas, finado Enéas, que Deus o tenha. Efeito Tiririca. Efeito, se eu não me engano, nós temos vários casos aí. Em Goiânia temos casos na Câmara, temos casos na Assembleia, temos casos no Congresso, em que um deputado, um determinado chamado puxador de voto, fazia outros. Esse sistema, primeiro, é um modelo caro, em que tem que se gastar muito, mas ele tem uma vantagem. Ele traz um parlamento diversificado. Porque você pode ter um figurão político, um cacique da política, com 200 mil votos. Mas você pode ter um iniciante que fez uma boa coligação e foi com 30 mil votos. Então você traz uma diversificação para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional. Esse é um aspecto. Bom, o que é o distritão? O distritão, ele mais ou menos se parece com o modelo eleitoral majoritário, em que cada estado, o estado vai se transformar em distrito eleitoral. Esse distrito eleitoral o partido vai apresentar os candidatos dele. O partido vai mantendo as coligações, a coligação vai apresentar o candidato, acredito que a coligação não se mantém, o partido apresenta os candidatos e cada partido vai apresentar seus candidatos. É um modelo muito mais simples de se compreender. Muito mais simples que esse outro. Desculpe. Esse outro há uma dependência dos candidatos, depende muito da coligação. E tem que se fazer esse cálculo do quociente eleitoral, que eu confesso, matemática não é minha área e não é fácil de se fazer. Tem uma questão envolvendo a sobra eleitoral, até as sobras eleitorais no sistema atual, ela beneficia para poder fazer mais um ou deixar de fazer um candidato. Mas no distritão, pega-se esses candidatos, registra-se, faz o registro das candidaturas e não há voto na legenda, no partido, não há voto na coligação. E quantas vagas tem para deputado estadual? 40, 41, 42, 43, 17 para federais. Os 17 mais votados são eleitos. Terminou a eleição, os 17 mais votados. Bom, primeiro, não há voto em legenda. Acabou a legenda. Com isso, você tem um enfraquecimento muito grande dos partidos. E as eleições são reforçadas no candidato. O candidato tem a eleição personalíssima. O que é isso? Ele vai fazer campanha por conta própria. Perde a dependência do partido. E há um lado que eu pude acompanhar em um debate que é muito ruim. Porque hoje nós temos 30 e tantos partidos. E, teoricamente, esses partidos comandam as eleições. Porque os candidatos dependem do partido para poder sair candidato e tudo mais. Né? No entanto, com esse sistema do distritão, cada candidato vai representar um pedacinho do seu partido. Ele vai ser, cada um vai ser teoricamente um partido, porque a eleição só depende dele. Ele depende mais do partido. E como fica, uma questão que eu coloco aos internautas para reflexão, como fica a questão da distribuição do fundo partidário, aqui também do fundo partidário, mas desse fundo de apoio à democracia, esse fundo que está se criando. Como que fica? Ora, eu vou poder dar, na distribuição, o partido distribuindo isso aí para os seus candidatos, como é que ele vai fazer? Ele vai pegar o candidato, os candidatos estão concorrendo entre si, o partido. Não tem mais um ajudando o outro, porque os votos de um pode beneficiar o outro. Está cada um por si. Como que vai ficar essa distribuição? Se eu avalio que eu tenho muito mais chance de ser eleito, já sou um deputado de 4 mandatos, 3 mandatos,
tenho o meu grupo eleitoral, tenho minha equipe, que me garante ali tantos mil votos. E vem outro que está começando. Como vai ficar a distribuição disso? Então o partido vai beneficiar aquele que, teoricamente, aquele que tem melhores chances de ser eleito. E como vai ficar em detrimento dos outros? Então isso vai virar uma grande confusão. Então é preciso, é lógico que ainda está tudo muito, digamos assim, indefinido. Toda hora a gente está se deparando com uma novidade, e esse texto pode ainda, o texto final a gente não conhece, até porque, como eu disse, ele depende de 2 aprovações em uma casa e 2 em outra, mas eles podem ter mutações, podem ter alterações por meio das emendas, por meio dos destaques que os partidos apresentam. Mas é preciso se pensar que aprovou o distritão? Aprovou. É um sistema que vai enfraquecer os partidos, a eleição torna-se pessoal e os candidatos concorrem entre si. No entanto, como vai ficar a distribuição do fundo? Porque imagine um candidato que já é expert em política, é o que a gente chama de político de carreira, como vai ficar ele em detrimento do outro candidato, que não tem como arrecadar? E ele ainda é beneficiado pela questão do fundo, desse fundo que pode ser aprovado. Então, é um sistema ainda que nos traz mais dúvidas do que certezas. É um sistema que nos faz ficar mais, questionar mais se ele vai valer a pena ou se, mantendo o sistema atual, vale mais a pena. Esse debate que eu pude acompanhar e pude ler algumas coisas sobre ele, um debate de pessoas muito voltadas à área do estudo político, um debate totalmente técnico, e assim é melhor para a gente poder entender, estava se chegando a uma conclusão, por incrível que pareça, que é melhor deixar como está. É melhor deixar o sistema como está. Mas essa é uma opinião de debatedores, de cientistas políticos, de estudiosos políticos. Eu acredito que temos que fazer algumas mudanças, principalmente, como eu disse no início, a necessidade de mexer na questão do partido, dosar isso melhor, a influência do partido no candidato, na candidatura e no dia a dia, no desempenho, estabelecer cláusulas de desempenho ou cláusulas de resultado de votação partidária, e acredito também que mexer com a questão do financiamento, porque ficar dessa forma, a doação de pessoa física limitada ainda, eu acho muito difícil. Imagine você, a campanha de presidente da República, da candidata eleita, declarou oficialmente 300 e poucos milhões de reais. Agora a PEC está se propondo uma limitação a 150 milhões de reais. Eu te pergunto, como buscar de pessoas físicas doações que cheguem a esse volume? Nós não temos o hábito americano de fazer aquela, a gente chama, aqui está chamando na nossa PEC, está tentando se incluir na PEC, a chamada vaquinha online, que é uma espécie de doação online, que você abre uma conta, a pessoa pode doar o dinheiro, pode doar por cartão, enfim, pode fazer as doações dela, que é uma coisa muito moderna, e não sei se o brasileiro vai se adaptar ou vai querer entrar na internet lá para poder fazer uma doação, como se fosse um projeto desses projetos sociais que as TVs têm, Criança Esperança, Teleton, que as pessoas vão entrando e vão doando. Né? Claro que isso não tem nada a ver a comparação, porque um é para questões sociais e o outro para fins políticos, mas seria mais ou menos essa a ideia, que está tentando se implementar também em uma dessas PECs, o que está se chamando de vaquinha online. Então acho que esses 2 pontos aí são pontos que eu acredito que ficar como está, eu acredito que podemos ter avanço. Tomara que os congressistas e os membros do Congresso e do Senado tenham, eles de fato têm, sabedoria para poder tentar captar um pouco da vontade do país, que está passando por um momento tão difícil, né? Todos nós passando por momentos em que a gente liga a nossa TV e a gente vê mais notícias da polícia, do judiciário, do que notícias de desenvolvimento, de crescimento, de benefícios sociais, de uma economia pujante, alegrias sociais entre até o próprio empresariado, né? Tivemos aí a reforma trabalhista que eu acho que foi já um grande avanço para o Brasil, um grande avanço que não vai ser sentido agora. Ninguém vai tentar entender a reforma trabalhista agora. Ela vai ser entendida para gerações futuras, vai ser entendido muito para frente. Veja o modelo
só comentando, fugindo um pouco, veja o modelo americano das relações trabalhistas e veja o nosso modelo. Como é o modelo americano, que é um país que a população americana é uma população em desenvolvimento, em franco desenvolvimento, e como é no Brasil as relações trabalhistas e como funciona. Então, acho que assim como foi um avanço, acredito que a reforma eleitoral, ou política, como queiram chamar, também é importante, porque acredito que vai representar um grande avanço também. Outro ponto que eu gostaria de discutir é sobre a questão de estabelecer um mandato para os ministros em órgãos do Judiciário, né, dos tribunais superiores, Tribunal de Contas. Gostaria de saber aí qual que é o impacto disso, por que isso está sendo discutido agora. Olha, hoje o ministro do STF, assim como dos demais tribunais, eles são indicados, no caso do ministro do STF, são indicados pelo presidente, aprovados pelo Senado, e eles têm uma aposentadoria compulsória, se não me engano, aos 65 ou 75 anos. Então, eles têm um mandato, teoricamente, até a aposentadoria compulsória, vitalício. Tá. Assim como tribunais de contas e outros tribunais em que se escolhem os ministros. Uma das PECs propõe a limitação a 10 anos o mandato das indicações políticas ou do executivo aprovado pelo legislativo para o judiciário, como ministros do STF, por exemplo. E essa medida valeria também para o STJ e para o Tribunal de Contas da União. E assim acredito eu que ela iria estabelecer também as normas para os tribunais de contas do Estado, dos municípios e aos tribunais eleitorais também. Olha, a informação que eu tive, a última, é que esse dispositivo da PEC não teria sido objeto de consenso. Por exemplo, como eu ia dar essa entrevista, eu estou buscando me atualizar quase que de manhã, de tarde, de noite, para que eu pudesse chegar aqui e atualizar. No entanto, não acredito, a última, se eu não me engano, a última que eu acredito, é que esse ponto da proposta não foi aprovado. Isso não aprovado assim, não chegou-se a um consenso. É importante que se diga que muito desses pontos está se debatendo em comissão ainda da Câmara. Comissão essa que, aprovando, vai a plenário em caráter de urgência, dentro da pauta da reforma política, como foi o caso do fim das coligações. Ontem, à noite, estava lá a notícia que foi aprovado pela comissão da reforma política o fim das coligações. O que nos gera diversas dúvidas. Porque acabou as coligações, sim, mas e agora? Como vai ficar? E daqui para frente? O que nós vamos ter? Como vai funcionar o partido político? Se acabou a coligação, qual a representatividade do partido político? Então, é importante que, à medida que as coisas vão sendo aprovadas, vai surgir dúvidas. Para nós que estudamos, ou tentamos estudar um pouco isso, para vocês na imprensa, como é esse caso da pergunta que você me fez, dos ministros judiciários. Isso me parece, a informação que eu tenho, é que isso não foi aprovado. Não tendo sido aprovado, como precisa ser aprovado tudo até o início de outubro, porque tem que estar em vigência um ano antes, tem que estar publicado, está sancionado, publicado um ano antes para poder entrar em vigor para as eleições de 2018, eu acredito que não dá tempo mais de voltar a essa discussão. Diferente do Distritão, que agora, e do fundo partidário, que saiu também a notícia agora de manhã, no G1, de que esse fundo da democracia não teria sido aprovado, mas que o Distritão está caminhando. Então, nós vamos ter que saber. É importante, claro, estamos esclarecendo aos internautas todos os aspectos da reforma política, no entanto, teremos que, provavelmente, ao final dela aprovada, e acredito que no início de outubro, poderemos falar novamente sobre isso, já com o texto final. Nós tratamos aí dos principais, agora eu queria saber algumas coisas também que não estão na mídia, estão sendo discutidos, como a participação feminina, alguns pontos que o senhor destaca da reforma. Eu até trouxe aqui umas anotações. Interessante. A participação da mulher hoje ela é limitada na propaganda partidária, que é aquela que o partido apresenta durante o ano, ela é limitada a participação a 10% do tempo da propaganda partidária dos partidos políticos. Você tem que inserir ali, não precisa ser necessariamente uma mulher falando, mas você tem que incentivar de alguma forma na sua propaganda a participação da mulher na política. Isso
é uma linha que está se adotando nacionalmente. Não é só um sentimento captado pelo Congresso. Isso é nacional. Todo lugar que a gente vai, toda vez que a gente fala de reforma política ou de debates eleitorais, está cada vez mais se inserindo a mulher na política. E tem se buscado isso. O legislador também quer isso, só que ele quer obrigar. Ele vai obrigar. Através de quê? Através de lei. Esse prazo de 10%, com a reforma política, aumentaria para 30% na propaganda partidária. Lembrando que, na montagem das chapas, ou no lançamento das candidaturas, já é limitada, já precisa prever, no mínimo, 30% para uma das cotas. Pode ser masculino ou pode ser feminino. Obviamente, como a política ainda tem muito mais a prevalência masculina, a cota de 30% fica basicamente, nos casos que a gente vai para as mulheres. A participação de 30% das mulheres. Então, no quesito de participação das mulheres, essa é o que está embutido na reforma e que acho que quase ninguém falou sobre isso. Verdade, outro ponto que o senhor gostaria de destacar? Acho que é isso, acho que podemos falar bastante, né? Desculpe se até se falei muito, desculpe aos internautas, falei muito, mas é porque é um tema interessante, é algo que está mudando, hoje é de uma forma, como olhar para o céu, você vê as nuvens de uma forma, olhando de novo já está de outra. O processo do Congresso, quando se quer aprovar alguma coisa, e de fato as coisas lá caminham rápido quando se há vontade política, hoje eu estou aqui dando uma entrevista, amanhã se eu voltasse a gente já poderia estar falando de outro assunto referente à reforma política. Mas acho que no final de outubro a gente consegue saber se tivemos mudança ou se nada mudou. Obrigado. Okay. A gente fechou aí o assunto da reforma, queria tirar duas dúvidas sobre as eleições do ano que vem, se eu poderia me esclarecer. Bom, recentemente, ontem aliás, o ex-presidente Lula, né, que está aí pela condenação, está chegando na segunda instância. Eu gostaria de saber como que isso afeta, já que o partido dele está lançando ele mesmo como pré-candidato, né, às eleições de 2018. Como que, se essa denúncia passar, se ele tem como recorrer? Olha, ele poderá recorrer. No entanto, se a condenação for confirmada em segunda instância, a prática de crimes, dos crimes que lá foram tipificados na sentença de primeiro grau pelo juiz de Curitiba, e agora vai julgar um tribunal regional federal, se eu não me engano, da 14ª região do Paraná, se for confirmada a sentença naqueles aspectos que lá foram colocados, ele torna-se, pela lei da ficha limpa, inelegível. Com uma segunda variável. Hoje há o debate referente ao cumprimento da pena a partir da condenação de segunda instância. Que até ontem o ministro Gilmar Mendes, do STF, concedeu o liminar em habeas corpus para um caso, ou alguns casos, se eu não me engano, liberando aquele infrator de cumprir a pena após a condenação de segunda instância. Baseado numa previsão constitucional, isso é um debate muito grande entre constitucionalistas, penalistas e estudiosos de direito, referente à presunção de inocência garantida pela nossa Constituição e que ninguém será privado da liberdade até o julgamento final pela Justiça. Então, nós temos dois aspectos, o cumprimento da decisão e o aspecto que você me perguntou da inelegibilidade. O cumprimento da decisão, acredito que o Supremo vai estar flexibilizando isso. No entanto, no que diz respeito à inelegibilidade, se a sentença for confirmada, ele estaria inelegível, sob o meu ponto de vista, até as eleições, para as eleições do ano que vem. No entanto, o artigo 26C da Lei Complementar 135, que é a chamada Lei da Ficha Limpa, prevê, salvo engano e algum equívoco, um provimento acautelatório que poderia suspender os efeitos daquela condenação, afastando da parte do prejudicado ou do suposto candidato, afastando aquela inelegibilidade. Então, acredito que temos muito debate pela frente. Ainda que confirmada a condenação, acredito que vai ter debate referente à suspensão das implicações no que diz respeito à inelegibilidade do candidato.
Outro candidato muito popular nas pesquisas também é o deputado Jair Bolsonaro, que também está aí com um processo na justiça em relação às ofensas à deputada Maria do Rosário. Ele foi réu, né? Está sendo réu desde o ano passado. Como que é o caso, como fica o caso dele? Olha, ontem falei disso também, tive a oportunidade de falar disso, fui questionado e no bate-papo com um jornalista que me disse que ele falou que ele não ficaria inelegível. Eu disse para ele que eu também acreditava que não. No entanto, eu ressalvo que o caso dele, como eu não conheço a sentença e eu não sei qual a tipificação do crime, porque lá foi a questão de apologia à prática de um crime, que no caso seria o estupro. Eu não sei como foi a condenação, de que forma está enquadrado a penalidade para ele, então eu não sei dizer se ela implicaria na inelegibilidade. Não sei dizer. Teria que ter um estudo do caso para poder fazer a afirmação. Eu preferia, nesse caso do Bolsonaro, como não conheço a sentença, vi só a notícia, eu preferia ainda não me manifestar em relação às implicações sobre suposta inelegibilidade. Mas condenações criminais basicamente geram a inelegibilidade pela lei complementar 135/90. Ok, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação à nossa conversa? Quero agradecer ao jornal, a oportunidade, cumprimentar os internautas que nos acompanharam, o doutor Henrique, que trabalha comigo, está aqui, ao pessoal da equipe que está aí, e do jornal, e dizer agradecer da gentileza do convite, por ter lembrado do meu nome, e estou sempre, como sempre estive, à disposição do veículo de comunicação para poder falar sobre os temas da área eleitoral, da área de direito público. A gente agradece a sua presença e agradece também aí quem nos acompanhou, quem tirou suas dúvidas aqui com essa live. E a gente volta amanhã com mais informações. Não deixe de acompanhar a nossa página e o portal de notícias. Bom dia!